está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. O grupo teatral da Escola de Dança Ronaldo Vasconcelos apresenta O Noviço, comédia clássica de Martins Pena, nos dias 10 a 19 de abril, sexta, sábado e domingo, às 20 horas no Teatro de Bolso, direção Fernando Rossi. Ingressos megabilheteria.com. Patrocínio Grupo MPE, Empresa Brasil e Repromed. Apoio Folha da Manhã, Plena TV e Folha FM. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade. Mas quando viajamos, fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max, na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso, na BR-101, ao lado do Atacadão, em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você, aonde você estiver. Sete horas e 55 minutos em Campos, voltamos ao vivo aqui pelos 98,3 da Folha FM e também, claro, pelo Face, pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV. Entra aí no YouTube pela sua Smart TV, vai lá, marca e o sininho do canal da Folha FM para toda vez que entrar qualquer vídeo no ar, você receber aí a notificação, né? E passa a seguir, curtir, compartilhar lá o canal da Folha FM. Lá você vai encontrar toda a nossa programação transmitida pelo canal, disponível para você assistir na melhor hora do dia. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, também com o apoio de RadMed Diagnósticos por Imagem. Hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, jornalista com a gente hoje, Aloysio Abreu Barbosa. O nosso convidado é o Geraldo Raim Coutinho, Gel Coutinho, que é industrial do açúcar e álcool e presidente do Sindicato da Indústria Sucroenergética do estado do Rio de Janeiro. Campos tem agora 28 graus e segue para 34 de máxima, mais uma vez, no dia de hoje. Aloysio, volto com você e peço a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Gel, estamos à espera da STF definir as regras, né? A votação está em 1-1,
presente momento, as regras da eleição ao governador tampão do estado do Rio de Janeiro, pela vacância da renúncia de Cláudio Castro para concorrer a governador e também para fugir da cassação, que foi melhor definida, pela condenação ao caso CPR, né, melhor definida pelo jornalista Otávio Guedes, né? Roubo mais saio, segundo Otávio Guedes, numa paráfrase aí do lema do ex-governador de São Paulo, não me faz agora, no tempo da ditadura militar, e também depois herdado do Paulo Maluf, né? Roubo mais fácil, Cláudia, roubo mais saio. E pela cassação do presidente eleito da Alerj, Rodrigo Bacelar, tem que ser eleito, segundo a Constituição Estadual, né, para suceder o governador em caso de vacância, e sua nova prisão, está nesse momento preso, na operação, na terceira fase da operação Unicarne. Que pode sair mais coisas disso, ninguém sabe, né? Muito celular apreendido. E também porque o vice eleito em 2022, Thiago Pampolha, num acordo costurado por Rodrigo e Castro, antecipado, tive a chance de antecipar esse acordo em uma semana, dando as condições dele, também de assumir a investigação para ele ir para o TCE, onde hoje é conselheiro, levou a vaga de conselheiro mais a SEDAI de porta fechada, isso também está sob investigação do ministro Alexandre de Moraes, pela DPF das favelas, né? Enfim, a gente não sabe como vai ser a eleição a governador tampão. E ela claramente vai interferir, sobretudo se for direta, na eleição direta, aí sim, pelo processo normal, né? Em outubro. Podemos ter 2 eleições diretas a governador num prazo de 4 meses, né? Enfim. Como é que você analisa essa eleição essa eleição do governador tampão e a relação direta que ela deve ter com a eleição de outubro? Talvez, primeiro, registrar aqui, né, que eu, atrás de todo o povo fluminense, né, estamos estarrecidos com o estado de coisas, né, que se estabeleceu na política do nosso estado. É absolutamente lastimável que a gente venha se deparando com fatos recorrentes que causam tamanha perplexidade. Nesse momento específico, eu diria o seguinte: toda legislação ela é construída, inspirada para cuidar desses casos, né, em vacância por caso fortuito, né, por uma questão de saúde, até mesmo por morte, ou por renúncia por justa causa. Agora, o que nós estamos vendo aí é uma situação absolutamente atípica, né? Nós tivemos 3 personagens na linha de sucessão retirados da cadeira, né, por motivos absolutamente inconfessáveis, né, ou absolutamente irrepreensíveis. O Cláudio, numa manobra, imaginando poder fugir do alcance de uma sentença que veio acontecer no dia seguinte, né, a Pampolha também, dentro de uma composição de interesse econômico mais imediato, ou somando a isso, né, cedendo a uma pressão de poder imensa, e o presidente da Assembleia respondendo a suspeitas, né, de malfeitos. Então, eu reputo como uma situação absolutamente atípica. E situações atípicas nos mostra também bem as experiências da história, requerem soluções atípicas. Então, vamos lá. O que eu chamaria de solução atípica? Nós temos 3 possibilidades que estão postas à mesa.
a eleição direta sendo convocada para tão breve quanto possível. Segundo os cálculos já feitos, ela aconteceria em junho, se resolvida essa semana. Para mim, seria uma solução democrática, né? Só teria a aplaudir, mas ter todas as precauções, porque não só eu não tenho tanto medo pela proximidade das urnas, junho e outubro. O brasileiro está acostumado com isso. Nós temos expertise para fazer eleições de primeiro e segundo turno no espaço de 20 dias. Então, isso não seria nenhum mistério e o custo não é uma agressão tão grande assim ao custo que hoje já nós suportamos para manter a democracia. O problema daí é que o que fará esse cidadão eleito que não seja trabalhar para a eleição de outubro? Ele não fará mais nada. Ele não tem prazo para fazer absolutamente mais nada, nem para mudar o nome de uma rua. Ele vai fazer tudo o que for possível para aparelhar a sua estrutura, né, o seu grupo político que vier junto com ele, para validar a eleição no mês de outubro. Extremamente maléfico isso. Como é maléfico a reeleição? Aliás, voltando até aqui na minha reflexão inicial, boa parte desses casos que nós temos vivenciado no Rio de Janeiro, Brasil afora, são frutos de um sistema que permite a reeleição. Isso tem que acabar. Isso não é possível que não se enxergue isso. A maioria desses malfeitos são direcionados a uma estruturação da máquina estatal em benefício do mandante. Então, quer dizer, isso tem que ser resolvido. E é simples, acabe-se com a reeleição. Bom, então, eu comentei aqui sobre a solução típica democrática de uma eleição direta e suas consequências. A eleição indireta talvez seria mais purista, mais legalista, vamos dizer assim, né, no estrito senso da lei, sem interpretação, seria uma eleição indireta. Agora, o que esperar de uma Assembleia que vivencia o clima da Alerj de hoje, dos dias de hoje? Pelo amor de Deus, ontem o advogado que sustenta a ação fez uma parábola lá, né, fez um comparativo lá com Gotham City. Eu acho muito cruel, mas muito real, né? Que se você delegar a Assembleia, você enxergando o Rio de Janeiro como uma grande Gotham City, é muito provável que venha a ser eleito Coringa e não Batman. É um comparativo meio pobre, meio história de quadrinhos, mas traz uma reflexão que remete a uma realidade cruel e assustadora. A Assembleia hoje, ela não tem olhos para o bem-estar do Estado. Ela tem olhos para a manutenção de um status quo, para a manutenção de uma estrutura de comando que vem se apoderando de toda a máquina estatal do Rio de Janeiro. Então, quando a gente refuta as duas soluções, resta uma solução atípica, que não tem previsão expressa na lei, mas se der, ao meu ver, é possível se dar uma interpretação para se chegar aí, que seria a extensão do mandato da itineralidade para que uma única eleição seja feita em outubro. Se você me permite, Gel, é a tese que a ministra Carmen Lúcia defende. Sinceramente, eu não vi essa manifestação dela. Mas é uma tese que fere meus princípios. Eu sou democrático, eu preferia a eleição. Eu sou legalista, não havendo eleição, eu preferia a solução legal. Mas, se você vai medir os efeitos de cada uma delas, a que terá maior benefício para a população do Estado é essa. Esticar. Sabemos que o desembargador ele não tem apego nem desejo de ficar no cargo. Isso é ótimo. Isso é muito positivo. Mas, nesse momento, temos que chamá-lo ao sacrifício.
Desembargador, olha só, é necessário para que a gente mantenha o mínimo de lisura num processo eleitoral próximo, que a gente mantenha o mínimo de comando republicano, né, nesse processo, que isso vai para o sacrifício. Paciência. Então, segura esse mandato, que terminou, que foi interrompido de forma atípica, errada, termina ele de forma atípica. E bola que segue. Vamos deixar aí em outubro o povo resolve com um nível menor de interferência, né, da máquina. Assim espero, pelo menos. Né? Então, essa é a minha leitura do quadro. Gel, eu sou entrevistador e quem tem que opinar aqui é você, mas eu vou fazer uma ressalva para dizer que eu concordo com você, minha opinião também, pelos mesmos argumentos. Né? Eu acho que o desembargador ficando seria a solução menos arriscada para o Rio de Janeiro. Enfim, mas sua opinião é minha. Mais importante que sua opinião minha e sua opinião de uma ministra exemplar, talvez a melhor ministra, talvez não, na minha opinião, de longe o melhor ministro, o ministre, como você queira usar, do Supremo, que é a Carmen Lúcia. A mais proba, a mais íntegra, a mais apegada à lei, ao aplicar a lei. Né? Mas, enfim, vamos ver hoje o que isso vai dar. Tendo ou não eleição ao governador Tampão, seja ela direta ou indireta, a gente tem a eleição em outubro. Né? E a gente tem, para tentar projetar ela, uma única pesquisa de instituto confiável feita nesse ano, que é o Real Time Big Data, cujo CEO, cientista político, Bruno Soler, nós tivemos a chance de entrevistar aqui na terça-feira da semana passada, eu, Nogueira e o William Campos. Brilhante entrevista, aliás. E nessa pesquisa, a única que a gente tem, é de março, você tem 2 quadros de estimulada a governador. Primeiro, o cenário 1, Eduardo Paes, 46% de intenção de voto, Douglas Ruas, 13%. Douglas Ruas, candidato do PL, do bolsonarismo, né, assumiu aí o lugar que seria de Bacelar, antes de toda essa confusão. Ítalo Marcilli, que é uma espécie de protótipo de Pablo Marçal Fluminense, 5%. Wilson Witzel, ex-governador, 5%. William Siri, vereador carioca do PSOL, 3%. E Bombeiro Rafa Luz, 2%. No cenário 2, com algumas mudanças de candidatos, Eduardo Paes, 42%, Douglas Ruas, 11%. Aí, empate técnico com André Siciliano, ex-presidente da LERJ, atual assessor do presidente Lula, 9%. Ítalo Marcilli, 5%, Wilson Witzel, 5%, Wilson Siri, 2%, Bombeiro Rafa Luz, 2%. Resumo da ópera. No cenário 1, Paes tem 46% de vantagem sobre o segundo colocado, Douglas Ruas. E no cenário 2, 42%. Perdão. Desculpa. Ele tem, no primeiro cenário 1, 32 pontos percentuais de vantagem no cenário 1 e no cenário 2, 31 pontos percentuais de vantagem, o que é muito ponto, né, em qualquer pesquisa do mundo. E temos também a projeção feita pela Real Time Big Data em março, de segundo turno. Uma projeção só entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, onde Eduardo Paes teria 51%, Douglas Ruas 19%, no Librão com 11%, não respondeu 19%. Diferença de 32 pontos. São grandes vantagens, todas elas 30 pontos ou mais. Né? No entanto, o Bruno Soler, ouvido aqui na terça-feira, fez a ressalva. E baseado na experiência empírica, né? Não só como cientista político e estrategista eleitoral, como CEO dos maiores institutos de pesquisa do Brasil. Ele falou literalmente, quem acha que esses números dão a ideia de uma barbada. E ele que fez a pesquisa, fez a ressalva. Quem acha que essa eleição vai ser barbada está muito enganado. Né? Ele vê muito potencial de crescimento do Douglas Ruas pelo fato
de contar com um PL capilarizado em várias prefeituras, não só PL, União, PP, né? Capilarizado em várias prefeituras do estado do Rio de Janeiro, num estado que todas as eleições provam desde 2018 que é bolsonarista. Você projeta, independente da eleição do governador tampão, bem que talvez seja possível, mas assim, para a resposta, né? Como é que você projeta a eleição em outubro, o governador do Rio de Janeiro? Primeiro, eu evidencia-se aqui o favoritismo de Eduardo Paes, mas eu também acredito que ele não mantém essa distância, embora mantenha o favoritismo. Acho que a grande ameaça, ou melhor dizendo, né, uma possível ameaça que poderia trazer riscos à candidatura de Eduardo Paes seria a força da máquina ou de uma LERJ estruturada com o gabinete da Laranjeira. Se na solução que nós imaginamos como ideal agora, né, não houvesse eleição nem direta nem indireta, essa interferência perderia muita força. Nesse cenário, acho que Eduardo Paes dificilmente será batido. Muito dificilmente. Em outros cenários, como eu digo, você vai ter um mandante no gabinete do governador que sabe-se lá a quantos desvarios ele vai estar com coragem de cometer. Você me permite o adendo, João? Sim. Douglas Ruas eleito governador de maneira direta ou indireta. Primeiro que, se for de maneira direta, ele ganha recall e passa a ser conhecido. Ele é pouco conhecido e Paes é muito. Mas vamos supor, ele, no poder, eleição direta, ele faz uma ou duas operações com o Alemão e a Penha. O que esteve ano passado. Sim. Isso muda o jogo. Concorda? Sim. É disso que eu estou falando. Seria um desvario. Operações como essa, estruturações como o Castro fez, que levou ele à cassação, o CEPES, são coisas que é difícil de a gente mensurar, né, possibilidade e efeito, mas o cenário fica aberto. Com tudo isso, Aloysio, eu acho ainda que hoje o Eduardo Paes mantém o seu favoritismo. A eleição presidencial ela pode interferir no Rio de Janeiro? Pode. Historicamente, ela causa efeito inverso, né? O carioca, o fluminense, ele tem um pouco desse hábito de voltar cruzado no estado. Então, quanto melhor for o Flávio, talvez seja melhor para Eduardo. Isso é absolutamente empírico também, não há nenhuma fundamentação e nenhuma tendência de curva que aponte isso. Tá? Mas, até nisso daí, eu acho que chegou a hora de Eduardo Paes. Eu acho que ele chega lá. Só algum ponto fora da curva, algum fato, né, extraordinário que possa mudar a leitura do quadro. Mas hoje ele é favorito. Última pergunta, eu sei que o Nogueira está se forçando a perguntar sobre o Senado. Última pergunta. Eduardo Paes favorito. Acho que ele chega lá, aspas fugas. 1 ou 2 turnos a eleição? Um turno. Resposta seca, curta e grossa, um turno. Bom. Nós não temos, olha só, para você levar para o segundo turno, você precisaria ter um número de candidatos com força acima de 2 dígitos. Pelo menos 2 ou 3 candidatos acima dos 2 dígitos. Nós não temos. Então, no confronto direto, o Eduardo Paes leva.
se nada extraordinário acontecer. Só que está se falando de Rio de Janeiro, né? E aqui, como diz o poeta, a gente morre de qualquer coisa, menos de tédio, né? Você quer ver agora? Eu vou te colocar aí para fazer essa análise aqui projetar a eleição para senador. E aí também não é diferente da de governador, ela é cheia de apetrechos aqui que deixam os números às vezes em segundo plano, porque é o caso do Cláudio Castro. Ele concorre hoje a uma vaga, com toda a situação que nós já falamos aqui que ele fez, só não foi cassado e não teve o diploma cassado porque entregou um dia antes, então está subjúdice, concorre subjúdice, pode assumir subjúdice, enfim, a lei permite isso, ou pelo menos até aqui não se tem nenhuma informação se ele vai ser condenado ou não antes, proibido de ser candidato ou não antes, e hoje ele é o favorito. Então, você tem um estado do Rio de Janeiro muito tradicional no conservadorismo, a direita no estado do Rio de Janeiro, e aí nós vamos ter a disputa para 2 cadeiras no Senado. A primeira cadeira, pela pesquisa Real Time Big Data, ela é dada como certa, então, até aqui. E assim, só desculpa, Geraldo, Aloysio, não é para a gente, na verdade, é mais pro ouvinte que está acompanhando, que a pesquisa ela não projeta futuro. Se ela projetasse futuro, eu ia querer garantia de vida, para estar vivo amanhã. E não é assim. A pesquisa foi ontem que a gente narra hoje. Então, é o retrato do momento. E aí, quando feita a pesquisa, Castro aparece, como a Luiz disse, as operações lá, a operação, né, foi uma só, deu a ele um reaquecimento político grande, 23%. Marcelo Crivella aparece em segundo com 15%, no cenário 1. Depois Benedita da Silva é a primeira que aparece da esquerda, que aparece com 12%. Volta o Rodrigo Pimentel, que a gente não sabe se vai ser ou não candidato, também não sabe nem se ele está afiliado a partido ou não. Márcio Canela aparece com 7%, Otônio de Paula com 6%. Diante desses brancos e nulos aqui, 14%. Depois tem outro cenário, onde o Rodrigo Pimentel já aparece em segundo com 14%, Castro continua liderando, Benedita em terceiro com 12%, e aí aparece o Pedro Paulo, também com 10%, Márcio Canela com 7%. E o Otônio de Paula com 6%. Gel, como projetar essa eleição de Senado com esses apetrechos que a gente falou aqui? Se é possível, pelo menos então, identificar que a direita conseguirá fazer as 2 cadeiras. Cláudio, é difícil nesse momento, né? O Senado é uma eleição majoritária com cara de proporcional. Ela é muito influenciada, né, também pelo majoritário do Estado. Então, eu acho, por exemplo, que na hora do palanque, o Eduardo puxa Pedro Paulo mais para cima. Não tem a menor dúvida disso. Tá? Vai puxar com força. Por outro lado, você falou aí sobre a situação atual do Cláudio Castro. Eu posso estar enganado, não estou afirmando, mas a minha leitura é que hoje ele está inelegível. Ele pode... Não, ele está inelegível, mas ele pode concorrer subjúdice. Se ele apresentar um recurso no Supremo. Ele precisa ir ao Supremo apresentar um recurso para criar a dúvida que será sanada lá na frente. Hoje ele não pode. Né? Ele tem esse recurso. Se ele entrar no Supremo, se ele entrar com o recurso, ele cria uma situação de efeito suspensivo que permite ele correr subjúdice. Então, tirando o caso do jogo, como é que ficaria esse arranjo? Eu gostaria de ver uma pesquisa que mostrasse isso, mas penso eu que nenhuma pesquisa hoje vai mostrar. A performance dos candidatos a governo, ela impacta direta e fortemente nas candidaturas de Senado. Então, vamos ter que aguardar quem é que vai ser realmente o antagonista da Eduardo Paes. Pois não, Cláudio? Não, e o CEO da Big Data, né, que esteve aqui com a gente, o Bruno Solé, né, Luiz? Ele garantiu que nas próximas pesquisas ele vai incluir também, aí não falamos sobre tirar o nome do Cláudio,
mas ele falou que vai incluir o nome do Garotinho como provável candidato ao Senado. Mais um nome também a ser analisado. É que, só para fazer um adendo, o governador, pela própria Big Data, no ano passado, chegou a ter 12% de intenção de voto. Ou seja, estamos falando de alguém com um recall de 2 dígitos para governador, que é a outra eleição majoritária. Então, ou seja, se entrar para Senado, deve puxar algum voto, né? Sem dúvida nenhuma, o Antônio Garotinho tem um recall bem diferenciado, né? A pergunta é saber se ele tem realmente estrutura para operar no Estado, né? Para sustentar uma campanha em todo o Estado. Estando fora do jogo ao tempo que ele está, essa pergunta só vai ser respondida no campo, né? Ele hoje apareceu de zorro. É muito campeão. Tá de zorro hoje, é fantástico. Tá pra Garotinho igual o Mick Jagger, cara. Por 80 anos vai estar quicando no palco. Não vai mudar nunca. Que sensacional. Vocês viram essa do zorro, não, né? Não, e nem sei se quero ver. Com todo respeito ao governador. E espanhol. Falando em espanhol ainda. Com minha espada aí de fazer justiça. Eu vou te mandar. Rapaz, eu fiz entrevista com ele lá em Pé de Sol. Ele estava no auge da crise com canela, né? Tinha até um segurança lá, eu fiquei pensando, rapaz, dito que eu sou azarado, capaz de então tiro pegar em mim. Não, pelo que ele anda falando, ele tem que andar com 5 seguranças tempo integral. Ele está com a metralhadora giratória, porra, atirando em todo mundo, gente que trabalha com isso, né? Sei lá. Ele só saiu da casa de Thiago Virgílio para a praia quando o segurança chegou, tinha sido com Rosinha para o supermercado. Aí, quando o segurança chegou, ele saiu. Mas é uma figura carismática, tá? Parou muita gente para falar com ele. Madeleine, que eu não conhecia, estava fazendo corrida, parou para falar com ele. Teve um maluco também, de longe, assim. Para de falar de Thiago Rangel, hein? O cara é grande, grandalhão. Aí olhou para o segurança e depois continuou caminhando. Agora, muita gente também para, muito carismático. Muita gente para falar com ele, agradece por coisa que fez quanto prefeito, quanto governador, muito carismático. Isso eu pude testemunhar, ainda é. Esse restaurante popular, quer queira ou não, ele é um a gente parando com família indo pra praia, cara, pra abraçar ele e tal. Isso eu testemunhei, ninguém me contou, eu vi, né? Ainda é muito carismático. Sim. Sim. Rosinha também, hein? No Rio de Janeiro também. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Bom, Gel, aqui, uma pausa rapidinha, só pra gente renovar o café e a água aqui, a gente volta já com o radar aí voltado para Brasília. A tendência de crescimento aí de Flávio contra Lula. Tem hoje acho que agora o Orlando até postou lá no grupo, mas eu estava lendo mais cedo, colunista do Globo, ele traz um detalhe interessante aqui, que é, eu já fechei, um detalhe interessante para analisar aí. A esquerda, nesta eleição até aqui, não aparece com outros candidatos, tirando voto da esquerda. A direita está pulverizada, ou está meio que pulverizada agora neste momento. Deixa eu achar aqui depois. Está lá no grupo de WhatsApp aqui do blog Opiniões, do Aloysio e também do Folha no Ar. São esses ingredientes todos aí que fazem da eleição um movimento, né, bem importante para ser analisado. Pausa rápida então aqui no Folha no Ar, já a gente volta com o jornalista Luiz Abreu Barbosa. Hoje estamos conversando com o Geraldo Raia Coutinho, industrial do açúcar e álcool e presidente do Sindicato da Indústria Sucroenergética do Estado do Rio de Janeiro. 8h26, Folha no Ar oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por imagem. Na Unimed Campos, seu cuidado começa hoje. Última chance do ano para garantir o melhor plano para sua empresa ou sua família com preços de 2025. E mais! Carência zero para consultas e exames simples e a segurança de poder contar com quem entende de cuidado.
Mas atenção, as condições são válidas apenas para contratos fechados até o final de abril. Aproveite! O rádio sempre esteve presente em nossas vidas. Na sua casa, no seu carro, no seu dia a dia. Com o passar do tempo, o jeito de ouvir mudou, mas a companhia e a credibilidade continuam